Os pontos mais frios da Terra estão localizados exatamente nas duas extremidades do planeta, ao norte e ao sul. Os dois ficam cobertos por gelo e neve durante o ano inteiro, mas as semelhanças entre ambos acabam por aí. A primeira é que o Polo Norte, chamado de Ártico, é mais congelado. Não tem terra por baixo, somente água. O Polo Sul, ao contrário disso, é a Antártica, continente coberto por muito gelo. No entanto, ambos sofrem com consequências de ações humanas. Dessa forma, à medida que as geleiras vão derretendo, além de colocarem a vida animal em risco, também revelam vários mistérios que deixam cientistas do mundo inteiro intrigados. A verdade é que ainda sabemos muito pouco sobre essas regiões da Terra. Constantemente saem notícias de novas descobertas e os teóricos da conspiração acabam se aproveitando disso. De forma bastante frequente, se opõem aos fatos noticiados, alegando que, na verdade, tudo aquilo é de origem alienígena. O fato é que, sendo de origem alienígena, ou mesmo fenômenos da natureza, o Ártico nos dá muito mais perguntas do que respostas. Isso voltou a acontecer recentemente quando buracos foram encontrados no Polo Norte da Terra, criando dúvidas na mente dos pesquisadores. No vídeo de hoje, veremos um pouco da relação entre os dois locais mais frios do planeta e como eles têm sido importantes para a ciência. Mas antes, pedimos que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Assim, você apoia o Mega Vídeo e nos motiva a continuar. A Antártica é o mais meridional dos continentes e um dos menores, com cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados, o que é um número bem pequeno em comparação com os outros continentes. A Antártica rodeia o Polo Sul e, por esse motivo, está quase completamente coberta por enormes geleiras, exceção feita a algumas zonas de elevado declive nas cadeias montanhosas, e à extremidade norte da Península Antártica. Cientistas supõem que sua formação se deu pela separação de um antigo continente chamado de Gondwana e que seu resfriamento aconteceu nos últimos 40 milhões de anos. Devido à baixa precipitação em seu interior, a Antártica pode ser considerada o maior deserto do planeta. Como tal, apenas espécies muito adaptadas como pinguins e musgos conseguem sobreviver ali. Do outro lado do planeta, desta vez na parte norte, o Ártico é geralmente definido como aquele onde a temperatura média do mês mais quente é inferior a 10 graus Celsius. Na região ártica se encontra o Oceano Ártico e o Polo Norte, e essa região se encontra praticamente toda inscrita no Círculo Polar Ártico. Durante o inverno, a área toda é coberta pelo gelo e a temperatura atinge geralmente os 60 graus negativos. A vida animal é pobre quando o tema é o número de espécies. Do pequeno número, se destacam os ursos polares, focas árticas e bois almiscarados. No entanto, ainda que estejam bem longe um do outro, o Ártico exerceu fortes efeitos sobre a Antártida. A primeira dessas manifestações aconteceu com os gregos antigos, dentro do princípio da simetria. Os gregos entendiam que deveriam existir terras no Polo Sul para compensar as que existem no Norte. Dessa forma, o nome Antártica surge por derivação de Ártico. Este nome originalmente vem do grego, que significa urso. Isso se deve pelo fato de que o Polo Celeste Norte é marcado exatamente pela estrela alfa da constelação de Ursa Menor. Tal região é hoje conhecida tanto por Antártica como por Antártida. No caso da Antártida, o nome se originou de antiártico, formando o adjetivo antártico e o substantivo Antártica. Posteriormente, por analogia com Atlântida, o continente perdido de muitas lendas, surgiu o nome Antártida. Há uma grande discussão sobre a grafia envolvendo os argumentos mais inesperados, mas ambos são aceitos, ainda que o Brasil tenha adotado oficialmente o termo Antártica. Há quem prefira Antártida, por entender que no Polo Norte não existe uma Ártica e que não há, assim, justificativa para uma Antártica. Levam em conta também o conteúdo poético de Atlântida, que de alguma forma está presente na Antártida.
Muitos dos navios de exploradores que estiveram no Ártico décadas e séculos atrás também viajaram para a Antártida. Por isso, podemos dizer que existe certa ligação entre os dois locais, os dois polos do nosso planeta. Exploradores antárticos como Jean-Baptiste Charcot encontraram seu óbito nas terras geladas do Ártico, enquanto navios famosos como Erebus e Terro desapareceram nesse mesmo lugar para nunca mais serem encontrados. Olhando por esse lado, podemos dizer que é praticamente impossível falar da Antártida sem se referir ao Ártico. O treinamento dos homens, o desenvolvimento de equipamentos, o desejo de se alcançar o polo. Tudo começou no Ártico, no Polo Norte da Terra. Os gregos pensavam nos polos como o ponto de onde emerge o eixo imaginário em torno do qual a Terra faz seu movimento de rotação. Pensavam nisso quase 3.000 anos antes que exploradores fizessem as primeiras conquistas nesse território. Porém, ainda hoje, especialistas continuam divididos quanto à definição dos limites do mundo do gelo ártico. Desde que aumentaram os dados científicos relativos aos polos terrestres, os pesquisadores descobriram outras interessantes relações entre essas regiões diametralmente opostas. Como resultado, por exemplo, da navegação feita sob a calota polar pelo submarino atômico norte-americano chamado Nautilus em 1958, ficou claro que o Polo Norte não passa de uma grande depressão coberta por uma espessa camada de gelo na superfície. Enquanto isso, como já dissemos, a Antártida se mantém como uma enorme protuberância continental. No entanto, recentemente, uma dúvida ainda mais enigmática tem mexido com a cabeça dos pesquisadores do mundo inteiro. Há 10 anos, a Agência Espacial Americana, mais conhecida como NASA, mantém a Operação Icebridge ativa. O objetivo dessa missão é sobrevoar todos os anos as duas regiões polares do planeta, mapeando as plataformas e as camadas de gelo que cobrem o mar. Ao longo desses 10 anos de trabalho, os pesquisadores testemunharam momentos importantes para a ciência, como as rachaduras que formam o iceberg Larsen C, um bloco de gelo que pesa mais de 1 trilhão de toneladas e tem mais de 200 metros de espessura. Porém, apesar de muitas descobertas feitas pelo projeto Icebridge, um registro mais recente é que realmente chocou a comunidade científica. No dia 14 de abril de 2018, buracos aparentemente profundos foram encontrados no meio do mar congelado do Ártico. Nós vimos essas estruturas quase circulares apenas por alguns minutos, contou John Sontag, cientista-chefe da missão Icebridge, que fotografou os misteriosos círculos da janela de um avião P-3 enquanto sobrevoava o Ártico, a cerca de 80 quilômetros ao norte do delta do rio Mackenzie, no Canadá. Eu não me lembro de ter visto essas coisas em nenhum outro lugar antes e depois desses registros. Segundo o pesquisador, o propósito do voo naquele dia era fazer observações de gelo marinho numa área que não era coberta pela missão até 2013. Porém, o improvável registro acabou por ser feito. Em comunicado, a NASA informa que as estruturas são apenas coisas curiosas, nada além disso. Nada de bases extraterrestres ou algo do tipo, apenas formações naturais desconhecidas. Porém, como sempre ocorre, apenas analisando as imagens, especialistas especularam algumas explicações um tanto quanto sobrenaturais e místicas. O gelo é provavelmente fino e macio, um pouco maleável, comentou Don Perovich, geofísico da Universidade de Dartmouth College. Isso pode ser visto pelas estruturas em formato de onda na frente da ameba, no meio, por assim dizer, disse ainda Perovich. Dessa forma, segundo dizem cientistas, é provável que a área fotografada foi coberta recentemente pelo gelo. A presença de finger raftings, termo em inglês que descreve duas placas de gelo que se encontram e uma avança sobre a outra, mostra que o gelo avançou da esquerda para a direita rapidamente, talvez assim formando os buracos que vemos nas fotografias. Nathan Kurtz, cientista do projeto Icebridge, avaliou a descoberta dizendo: definitivamente é uma área de gelo fino, já que podemos ver finger raftings perto dos buracos, e a cor é cinza o suficiente para indicar pouca cobertura de neve. Eu não estou certo sobre qual dinâmica levaria as figuras semicirculares ao redor dos buracos. Eu nunca vi algo assim antes. A formação dos buracos é difícil ser explicada.
Uma das hipóteses é que seja de origem animal. Os buracos podem ter sido escavados por focas para criarem uma área aberta no gelo onde possam vir à superfície para respirar. As características circulares podem ser causadas pelas ondas das águas sobre o gelo, formadas quando as focas vão para a superfície. Chris Polanski, do laboratório Cold Regions, afirmou já ter visto estruturas semelhantes, mas não tem uma explicação sólida. Ele concorda que a respiração das focas é uma possibilidade tão plausível como a formação dos buracos por convecção. Isso acontece geralmente em águas muito rasas, então existe a chance de que isso seja apenas uma fonte termal ou vazamento de águas subterrâneas, analisou Chris Schauman, da Universidade de Maryland. Outra possibilidade é que a água mais quente das correntes de Beaufort ou do rio Mackenzie esteja encontrando seu caminho para a superfície nesses pontos, completou o cientista. Daqui a algum tempo, pesquisadores esperam que a missão IceBridge resolva o enigma e dê uma resposta satisfatória à comunidade científica do mundo inteiro que espera ansiosa por uma definição.